Tomava café na padaria quando meu vizinho entrou apavorado gritando que tinha gente na minha casa. Naquele momento, eu não sabia que minha vida de 22 anos de casamento estava prestes a desmoronar como um castelo de cartas. O que descobri quando corri para casa naquela manhã de sábado mudou tudo para sempre. Mas a verdadeira história começou muito antes daquele momento. Começou com pequenos sinais que eu escolhi ignorar, mentiras que aceitei como verdades e uma confiança que foi sendo corroída dia após dia sem que eu percebesse. Deixe nos comentários de onde você está assistindo e não esqueça de se inscrever para não perder as próximas histórias. Meu nome é João Henrique dos Santos, tenho 51 anos e trabalho como supervisor de vendas numa distribuidora de materiais de construção aqui em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Acordei naquele sábado como qualquer outro, às 7 da manhã, mesmo sendo fim de semana. 30 anos trabalhando criam hábitos difíceis de quebrar. Márcia, minha esposa, ainda dormia. Ultimamente ela vinha dormindo cada vez mais tarde e acordando cada vez mais tarde também. Deixei ela descansando e fui até a padaria do seu Benedito na esquina de casa, como sempre fazia aos sábados. Era um ritual meu. Café com leite, pão de açúcar e uma prosa com os vizinhos que também acordavam cedo. A padaria ficava a 3 quadras da nossa casa no bairro Jardim Mosteiro, um bairro de classe média onde morávamos há 15 anos. Seu Benedito, um português de 68 anos que chegou ao Brasil nos anos 70, sempre me recebia com um sorriso e um bom dia, João, caloroso. Naquele dia não foi diferente. Sentei na mesinha de sempre, pedi meu café e comecei a ler o jornal local. A vida parecia normal, previsível, segura. Eram 8h20 da manhã quando Ademir, meu vizinho de 73 anos, aposentado da Companhia Energética de São Paulo, entrou na padaria ofegante e claramente agitado. Seu Ademir morava na casa ao lado da minha há 10 anos, e era um homem tranquilo, que cuidava do jardim e raramente se exaltava com qualquer coisa. "João, João!" ele gritou assim que me viu. "Tem gente gritando na sua casa, vozes altas, discussão feia." Larguei a xícara de café no pires com tanta força que quase quebrou. "Como assim, seu Ademir?" "Que vozes?" "Vozes de homem e mulher, João, discussão mesmo, briga feia. Estou há meia hora ouvindo pela janela da minha cozinha. Primeiro pensei que fosse televisão alta, mas não é não. É gente brigando mesmo." Meu coração começou a acelerar. Márcia estava em casa dormindo quando saí. Quem poderia estar lá? "Seu Ademir, tem certeza que é na minha casa?" "Tenho sim, João. É da sua casa mesmo. E olha, tem um carro estranho parado na frente, um Corsa azul que eu nunca vi por lá." Senti um frio na espinha. Márcia dirigia um Punto branco e eu tinha um Fiesta prata. Não conhecíamos ninguém com um Corsa azul. Levantei da mesa deixando R$ 5 para seu Benedito e saí praticamente correndo da padaria. "João, cuidado!" gritou seu Ademir atrás de mim, mas eu já estava na rua. A caminhada de 3 quadras até minha casa nunca pareceu tão longa. Minha mente disparou tentando encontrar explicações lógicas. Talvez fosse algum parente da Márcia, alguma emergência familiar, talvez fosse algum problema com vizinhos. Quando virei na minha rua, vi imediatamente o Corsa azul que seu Ademir havia mencionado. Estava estacionado bem em frente ao portão da minha casa. Não reconheci o carro, mas também não era o tipo de coisa que eu prestava muita atenção normalmente. Acelerei o passo, a chave da casa já na mão. Abri o portão devagar, tentando ouvir algum som vindo de dentro da casa. Havia vozes, sim, mas não conseguia distinguir palavras. Eram vozes alteradas, tensas. Caminhei até a porta da frente e percebi que estava entreaberta. Isso me chamou a atenção porque Márcia sempre fechava tudo com chave. Era quase uma obsessão dela por segurança. Empurrei a porta lentamente. As vozes ficaram mais claras. Vinham do nosso quarto no final do corredor. Uma das vozes era definitivamente da Márcia, mas ela estava falando de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Tensa, quase desesperada. A outra voz era masculina, desconhecida para mim. "Você disse que ele não voltaria antes do meio-dia."
Era a voz do homem, claramente irritado. Como é que eu ia saber que o vizinho ia ligar para ele? Márcia respondeu. E havia algo em seu tom que me gelou por dentro. Caminhei pelo corredor da minha própria casa como um invasor, tentando fazer o menor barulho possível. O coração batia tão forte que achei que eles pudessem ouvir. Chegando perto do quarto, consegui ouvir mais claramente. Preciso sair daqui agora, Márcia. Se ele chegar e me encontrar aqui... Calma, Ricardo. Ele deve estar na padaria ainda. Sempre fica lá até umas 9. Ricardo. O nome me atingiu como um soco. Márcia havia mencionado esse nome algumas vezes nos últimos meses. Dizia que era um colega novo no escritório de contabilidade onde trabalhava. Um rapaz muito educado. Ela costumava dizer. Nos ajuda muito com os sistemas novos. Parei em frente à porta do quarto, que estava semicerrada. Por uma fresta de 5 centímetros, consegui ver parte da cena que mudaria minha vida para sempre. Márcia estava sentada na beira da nossa cama, de roupão, cabelo desalinhado. Ao lado dela, um homem de uns 40 anos, camisa social branca pela metade abotoada, claramente se vestindo às pressas. Por alguns segundos, meu cérebro simplesmente se recusou a processar o que estava vendo. 22 anos de casamento, uma vida construída juntos, 2 filhas que já tinham saído de casa para estudar, uma rotina que parecia sólida. Empurrei a porta completamente. O barulho da dobradiça fez os 2 olharem na minha direção imediatamente. O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. Márcia empalideceu instantaneamente. O homem Ricardo congelou com uma bota na mão. João. Márcia tentou dizer alguma coisa, mas a voz falhou. Eu não gritei. Não xinguei. Não fiz escândalo. Simplesmente fiquei parado ali, olhando para aquela cena, sentindo o meu mundo desmoronar em câmera lenta. 22 anos de casamento resumidos naquele momento constrangedor e patético. Eu posso explicar. Márcia finalmente conseguiu falar, levantando da cama e fechando o roupão. Ricardo terminou de calçar a bota e ficou de pé. Olha, eu acho melhor eu ir embora, disse, evitando olhar para mim. Ninguém vai a lugar nenhum. Falei pela primeira vez, surpreendendo até a mim mesmo com a calma na voz. Primeiro eu quero entender o que está acontecendo na minha casa, na minha cama. Márcia começou a chorar. Não era um choro de arrependimento, percebi depois. Era um choro de desespero por ter sido pega. João, por favor, deixa ele ir embora. A gente conversa depois. A gente conversa depois. Repeti as palavras dela, ainda processando a situação. Depois de quanto tempo isso está acontecendo? Márcia não respondeu, apenas continuou chorando. Ricardo tentou sair pela lateral, mas eu bloqueei a passagem. Não era um homem grande, talvez 1,70 m, magro, bem mais novo que eu. Provavelmente uns 10 anos mais novo. Responde, Márcia. Quanto tempo? João, não é o que você está pensando. Não é o que eu estou pensando. Senti a raiva começar a subir, mas mantive a voz controlada. E o que é que eu estou pensando? Ricardo tentou tomar a iniciativa. Olha, seu João, eu acho que vocês precisam conversar com calma. Eu vou embora e... Você não vai a lugar nenhum. Fechei a porta do quarto atrás de mim. Primeiro vocês vão me explicar direitinho o que está acontecendo aqui. Márcia secou as lágrimas e tentou recuperar a compostura. João, eu ia te contar. Nas últimas semanas eu vinha tentando arranjar coragem para conversar com você. Contar o que exatamente? Que eu não sou mais feliz no nosso casamento. Que a gente se afastou muito. Que eu conheci uma pessoa que me faz sentir viva de novo. As palavras de Márcia eram como facadas. Cada frase destroçava um pedaço da vida que eu achava que conhecia. Se afastar? Márcia, a gente conversa todo dia, janta junto, assiste televisão juntos. Mas a gente não se conecta mais, João. Você não percebe? Há anos que somos apenas 2 pessoas dividindo a mesma casa. Ricardo permanecia quieto, claramente desconfortável, mas sem coragem de tentar sair novamente. Eu podia ver que ele queria estar em qualquer lugar do mundo, menos naquele quarto. E a solução era me trair na minha própria casa, na minha própria cama. João, eu sei que parece horrível assim, mas... Parece horrível? Interrompi.
É horrível, Márcia. 22 anos de casamento, 2 filhas, uma vida construída juntos, e você decide me trair com um colega de trabalho na nossa cama. Ricardo finalmente se manifestou. Seu João, eu queria que o senhor soubesse que não foi uma coisa planejada. A gente se aproximou aos poucos, foi acontecendo naturalmente. Naturalmente? Virei para ele. O que é natural em você estar aqui na minha casa, na minha cama, com a minha esposa? João, por favor. Márcia interveio. Não desconta no Ricardo. Eu que procurei ele. Eu que incentivei. Aquela confissão de Márcia foi o momento que algo dentro de mim se partiu definitivamente. Não era apenas a traição. Era a forma como ela estava lidando com a situação. Como se eu fosse o culpado por não perceber que nosso casamento estava ruim. Está bem, falei, mantendo uma calma que surpreendeu a todos, inclusive a mim mesmo. Ricardo, você pode ir embora agora. Ele me olhou desconfiado, como se fosse uma armadilha. Sério? Sério. Pegue suas coisas e saia da minha casa. Ricardo apanhou a carteira e as chaves do chão, murmurou com licença quase inaudível e saiu rapidamente do quarto. Ouvi seus passos pelo corredor, a porta da frente abrindo e fechando, o carro ligando na rua. Márcia e eu ficamos sozinhos no quarto pela primeira vez em meses, talvez. Ela ainda estava de roupão, sentada na beira da cama, olhando para o chão. E agora? Ela perguntou. Agora você vai me contar tudo. Respondi sentando na poltrona do quarto, longe dela. Desde o início. Quanto tempo, quantas vezes, onde, como começou, tudo. Márcia suspirou fundo. João, isso vai machucar você ainda mais. Márcia, eu acabei de te pegar na cama com outro homem. Acha que pode me machucar mais que isso? Márcia começou a falar com voz baixa, ainda olhando para o chão. Começou há uns 4 meses. O Ricardo entrou na empresa para trabalhar no mesmo setor que eu. Ele tinha acabado de se separar, estava meio perdido, e eu comecei a ajudar ele a se adaptar. Ajudar como? Explicando os sistemas, apresentando ele para o pessoal, essas coisas. Aí a gente começou a almoçar juntos algumas vezes. Ele me contava dos problemas do divórcio dele. Eu acabava desabafando sobre nós. Sobre nós como? Márcia finalmente me olhou. Sobre como a gente tinha se acomodado, João. Sobre como há anos não conversávamos de verdade, não fazíamos planos juntos, não tínhamos intimidade. E você achou que a solução era procurar isso com outro homem. Não foi assim que aconteceu. Foi gradual. Primeiro eram apenas conversas, desabafos. Depois começamos a sair para tomar um café depois do trabalho. Ele me ouvia de um jeito que eu não me lembrava de você me ouvir há muito tempo. Senti uma pontada de culpa, mas logo a afastei. Problemas no casamento existiam. Isso era normal. Trair não era a solução. Quando começaram a se relacionar fisicamente? Márcia hesitou. Há uns 2 meses. A primeira vez foi no apartamento dele. Depois, algumas vezes em motéis. E hoje foi a primeira vez aqui em casa. Por que aqui? Porque ele queria conhecer onde eu morava, queria se sentir mais próximo da minha vida. Eu disse que você sempre ia na padaria aos sábados e ficava lá até umas 9, que daria tempo. A frieza com que ela planejara tudo me impressionou. Não foi um momento de fraqueza, um erro de julgamento. Foi uma traição calculada, planejada nos mínimos detalhes. As meninas sabem alguma coisa? Claro que não. Elas não têm nada a ver com isso. Amanda e Carla, nossas 2 filhas, tinham 24 e 21 anos, respectivamente. Amanda estava terminando odontologia em São Paulo. Carla fazia enfermagem aqui mesmo em Ribeirão. Eram boas meninas, trabalhadoras, que respeitavam muito nossa família. E o que você pretende fazer agora, Márcia? Agora que eu descobri? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Quando respondeu, sua voz tinha uma firmeza que me surpreendeu. Eu quero me separar, João. Quer se separar. Repeti as palavras, deixando que elas ecoassem no quarto. Para ficar com o Ricardo. Para ser feliz de novo, João. Para ter uma chance de viver algo verdadeiro. Algo verdadeiro. Levantei da poltrona. 22 anos de casamento não foram verdadeiros? Foram no início.
Mas há anos que a gente vive como irmãos, João. Você não sente isso também? Eu sabia que ela tinha razão em parte. Nosso casamento havia esfriado nos últimos anos. A rotina, o trabalho, as preocupações com as meninas na faculdade, tudo isso havia criado uma distância entre nós. Mas eu jamais imaginara que isso a levaria a me trair. Está bem, falei, surpreendendo a mim mesmo novamente com a calma. Se é isso que você quer, vamos nos separar. Márcia me olhou desconfiada. Assim? Simples assim? Simples assim, mas com algumas condições. Que condições? Primeiro, você sai de casa hoje mesmo. Vai para onde quiser. Para o apartamento do Ricardo, para a casa da sua irmã, não me interessa. Segundo, a separação vai ser feita da forma mais discreta possível. Não quero que as meninas sofram mais que o necessário. Márcia concordou com a cabeça. E a divisão dos bens? Isso a gente resolve com advogados. No papel, como tem que ser. Márcia levantou da cama e começou a se vestir. Vou arrumar minhas coisas. Pode deixar para depois. Hoje você leva só o essencial. Roupa, documentos, essas coisas. O resto a gente vê depois. Enquanto ela se arrumava, saí do quarto e fui para a cozinha. Precisava processar tudo o que tinha acontecido. Em menos de 1 hora, minha vida havia virado de cabeça para baixo. O casamento havia acabado. Minha esposa havia me traído. E eu estava prestes a ficar sozinho em casa depois de mais de 20 anos. Preparei um café forte e sentei na mesa da cozinha. A mesma mesa onde tomávamos café da manhã todos os dias. Onde as meninas faziam lição quando pequenas. Onde planejamos tantas coisas ao longo dos anos. Márcia apareceu meia hora depois com uma mala grande e uma sacola. Estou levando só o necessário por enquanto. Volto na semana que vem para buscar o resto. Tudo bem. Avisa antes de vir. Ela parou na porta da cozinha, me olhando com uma expressão que não consegui decifrar. João, eu sei que você não acredita, mas eu não queria que fosse assim. Eu realmente ia conversar com você. Não importa mais, Márcia. O que importa é o que aconteceu. Depois que Márcia saiu, a casa ficou completamente silenciosa. Era um silêncio diferente do silêncio normal de casa. Era um silêncio vazio, pesado, carregado de memórias e de dor. Fiquei sentado na cozinha por mais de 1 hora, apenas processando. 22 anos de casamento haviam terminado numa manhã de sábado. Tudo que eu conhecia como minha vida estava desmoronando, e eu precisava encontrar uma forma de lidar com isso. A primeira coisa que fiz foi ligar para Amanda, nossa filha mais velha. Ela precisava saber o que tinha acontecido, mas eu não queria dar detalhes sórdidos por telefone. Oi, pai, como está? Amanda, preciso falar com você sobre uma coisa importante. Você pode vir aqui em casa hoje? Pai, o que aconteceu? Sua voz está estranha. É sobre sua mãe e eu. Vou te explicar quando você chegar. Você pode ligar para a Carla também e pedir para ela vir? Pai, vocês brigaram? O que houve? Amanda, por favor, vem aqui que eu explico tudo pessoalmente. Desliguei o telefone e liguei para a Carla, repetindo o mesmo pedido. Elas chegaram juntas no início da tarde, claramente preocupadas. Amanda e Carla entraram em casa com aquela cara de quem está esperando más notícias. Conhecia minhas filhas bem demais para não perceber a preocupação nos olhos delas. Pai, o que aconteceu? Onde está a mãe? Amanda foi direto ao ponto. Sentem aqui na sala, é uma conversa difícil. Elas se sentaram no sofá, lado a lado, me olhando com expectativa. Como um pai conta para as filhas que a mãe o traiu? Como explica que o casamento acabou de uma forma tão humilhante? Meninas, sua mãe e eu vamos nos separar. Como assim, separar? Carla se manifestou primeiro. Vocês brigaram? Por quê? Não foi uma briga, Carla. Foi... Sua mãe conheceu outra pessoa. Um colega de trabalho. E hoje de manhã eu descobri que eles estão tendo um relacionamento. O silêncio que se seguiu foi pesado. Amanda fechou os olhos, como se estivesse tentando processar a informação. Carla simplesmente me encarou, boquiaberta. Mãe te traiu? Amanda finalmente perguntou. Sim, e ela decidiu que quer ficar com essa pessoa. Então vamos nos separar. Carla começou a chorar.
Amanda ficou visivelmente irritada. Não acredito que a mãe fez isso com você, pai. Com nossa família. Onde ela está agora? Amanda perguntou. Foi embora de manhã, levou algumas roupas e disse que voltaria na semana que vem para buscar o resto das coisas. E você, pai? Como está lidando com isso? Carla conseguiu falar entre as lágrimas. A pergunta me pegou desprevenido. Como eu estava lidando? Ainda não sabia direito. Estava em choque, magoado, humilhado. Mas também havia uma estranha sensação de alívio, como se um peso tivesse saído dos meus ombros. Estou tentando processar tudo ainda. Foi uma manhã bem complicada. Amanda se levantou e veio me dar um abraço. Pai, você sabe que a gente te apoia, né? O que a mãe fez foi errado. Muito errado, Carla completou, também se levantando para me abraçar. O Senhor não merecia isso. Naquele momento, sentindo o carinho das minhas filhas, tive certeza de que havia pelo menos uma coisa boa que saíra daquele casamento. 2 mulheres íntegras, trabalhadoras, que sabiam distinguir o certo do errado. Obrigado, meninas. O apoio de vocês significa muito para mim. Pai, o senhor quer que a gente fique aqui com o senhor hoje? Amanda perguntou. Não precisa. Eu estou bem. Só preciso de um tempo para organizar as ideias. Depois que as meninas saíram, voltei para a cozinha e comecei a fazer uma lista mental de tudo que precisava providenciar. Separação não é apenas uma questão emocional. É também uma questão prática, legal, financeira. Primeira coisa, precisava de um advogado. Conhecia um bom profissional, doutor Maurício Fernandes, que havia cuidado da compra da nossa casa anos atrás. Era um homem sério, competente, que poderia me orientar sobre os trâmites legais. Segunda coisa, precisava entender exatamente qual era a nossa situação financeira. A casa estava no nome dos dois. Tínhamos uma conta conjunta no banco, 2 carros, alguns investimentos. Tudo isso precisaria ser dividido. Terceira coisa, precisava proteger meus bens. Não por vingança, mas por prudência. Se Márcia havia me traído e mentido durante meses, eu não podia confiar que ela seria honesta na divisão patrimonial. Comecei pelo mais urgente. Liguei para Dr. Maurício no celular pessoal dele. Conhecia o número porque havíamos nos tornado amigos ao longo dos anos. Encontrávamos esporadicamente para um churrasco ou uma cerveja. João, que surpresa! Como vai? Dr. Maurício, preciso de seus serviços profissionais. É uma questão de separação conjugal. Nossa, João, sinto muito. Você quer conversar por telefone ou prefere marcar um horário no escritório? Prefiro pessoalmente. Seria possível segunda-feira de manhã? Claro. 9 horas está bom? Perfeito. Domingo passou devagar. Acordei cedo, como sempre, mas a casa vazia tinha um eco estranho. Fiz café só para mim. Li o jornal sozinho. Assisti o jogo na televisão sozinho. Era uma prévia de como seria minha vida a partir de agora. No início da tarde, Márcia ligou. João, como você está? Tocando a vida, Márcia. Que você precisa? Quero saber se posso passar aí amanhã para buscar mais algumas coisas. Roupas de inverno, alguns livros. Pode. Que horas? De manhã, umas 10 horas? Está bem, mas eu vou estar trabalhando. Se quiser entrar em casa, vai ter que pedir a chave para a Amanda ou para a Carla. Houve uma pausa. João, você não quer que a gente tente conversar melhor sobre tudo isso? Conversar sobre o quê, Márcia? Sobre nós, sobre o que aconteceu, sobre como vamos fazer daqui para frente. Márcia, não há mais nós. Você deixou isso bem claro ontem. Sobre o que aconteceu, já sei tudo o que preciso saber. E sobre como vamos fazer daqui para frente, vamos resolver através de advogados. Você não precisa ser tão frio, João. Não estou sendo frio. Estou sendo prático. Segunda-feira, às 9 da manhã, estava no escritório de Dr. Maurício Fernandes, no centro de Ribeirão Preto. Era um escritório pequeno, mas bem organizado, com estantes cheias de livros de direito e alguns diplomas nas paredes. João, conte-me o que aconteceu. Dr. Maurício disse depois de servir um café. Relatei toda a história desde o início. A ligação do vizinho, a descoberta na minha própria cama, a confissão de Márcia,
A decisão dela de se separar para ficar com o outro homem. Doutor. Maurício fez algumas anotações e me ouviu sem interromper. Primeiro, João, sinto muito pelo que você passou. Deve ter sido muito difícil. Segundo, do ponto de vista legal, sua situação não é complicada. Vocês se casaram em que regime? Comunhão parcial de bens? Perfeito. Isso significa que tudo que foi adquirido durante o casamento será dividido meio a meio, salvo algumas exceções. A casa, os carros, investimentos, tudo será dividido. E o fato dela ter me traído influencia em alguma coisa? Dr. Maurício balançou a cabeça. Não na divisão de bens. O Brasil não adota mais a culpa como critério para a divisão patrimonial, mas pode influenciar em outras questões, como guarda de filhos, se elas fossem menores. Entendi. E como funciona o processo? Primeiro vamos tentar um divórcio consensual, Dr. Maurício explicou. É mais rápido e mais barato. Se ela concordar com a divisão de bens e não houver disputas, podemos resolver tudo em alguns meses. E se ela não concordar? Aí vamos para o divórcio litigioso. Mais demorado, mais caro, mais desgastante. Mas, com a documentação adequada, chegamos ao mesmo resultado. Passamos 1 hora discutindo detalhes práticos. Dr. Maurício me orientou sobre quais documentos reunir, como proceder com as contas bancárias conjuntas, como proteger meus bens durante o processo. João, uma dica importante. Não faça nada por impulso. Não esconda bens, não tente prejudicar ela financeiramente, não crie confusão. Mantenha tudo transparente e legal. No final, você sai ganhando. Pode deixar, doutor. Não quero criar problemas. Só quero resolver isso da forma mais rápida e justa possível. Ótimo. Vou começar a preparar os documentos hoje mesmo. Em 1 semana você volta aqui para assinarmos a petição inicial. Saindo do escritório, senti uma sensação de alívio. Ter um profissional competente cuidando dos aspectos legais me dava segurança para lidar com os aspectos emocionais da separação. Segunda-feira à tarde voltei ao trabalho na distribuidora de materiais de construção. 28 anos trabalhando na mesma empresa me davam o privilégio de ser respeitado por todos, desde o pessoal do almoxarifado até a diretoria. Mas naquele dia, eu me sentia como se todos pudessem ver na minha testa que minha esposa havia me traído. João, você está bem? Parece meio abatido, comentou Valdeci, meu subordinado direto há 15 anos. Estou sim, Valdeci, só um pouco cansado. Mentira. Eu estava destroçado por dentro, mas não podia demonstrar fraqueza no trabalho. Era supervisor de vendas, responsável por uma equipe de 12 vendedores, e precisava manter a compostura profissional independente da minha vida pessoal. Durante a reunião da tarde com a equipe de vendas, consegui me concentrar nos números do mês, nas metas do próximo trimestre, nas estratégias para conquistar novos clientes. Por algumas horas consegui esquecer Márcia, Ricardo e toda aquela situação humilhante. Pessoal, as vendas de cimento estão boas, mas precisamos focar mais em pisos e azulejos. A margem é maior e a concorrência é menor. Expliquei para a equipe. O trabalho sempre foi meu refúgio. Quando as meninas eram pequenas e davam trabalho, quando tínhamos problemas financeiros, quando Márcia ficava nervosa com alguma coisa, eu me refugiava no trabalho. Agora, não seria diferente. Terça-feira de manhã, Márcia apareceu em casa conforme combinado. Eu estava na distribuidora quando Amanda me ligou. Pai, a mãe está aqui pegando as coisas dela. Ela quer falar com o senhor. Passa o telefone para ela. João. A voz de Márcia soou diferente, mais frágil. Posso falar com você? Pode falar. Não, pessoalmente. Você pode vir aqui em casa na hora do almoço? Hesitei. Parte de mim queria manter distância. Resolver tudo através de advogados como havia decidido. Outra parte tinha curiosidade sobre o que ela tinha para falar. Está bem. 12:00 eu estou aí. Cheguei em casa no horário combinado. Márcia estava na sala com 3 malas grandes ao lado do sofá. Amanda havia saído, como combinamos antecipadamente. Ela não queria presenciar uma possível discussão entre os pais. Obrigada por vir, Márcia disse quando me viu.
O que você quer conversar, Márcia? Ela estava diferente, mais magra, com olheiras, uma aparência cansada que eu não me lembrava de ver antes. Quero me desculpar, João. Pelo jeito que as coisas aconteceram, pelo que você passou no sábado. Suas desculpas não mudam nada. Eu sei, mas você merecia ouvir. Márcia me pediu para sentar, mas eu preferi ficar de pé, encostado na parede da sala. Manter distância física me ajudava a manter distância emocional. João, eu sei que você não vai acreditar, mas eu nunca quis que fosse assim. Nunca quis te humilhar ou te machucar desse jeito. Mas machucou e humilhou. Eu sei. Ela baixou a cabeça. Eu vinha tentando há semanas arranjar coragem para conversar com você sobre nosso casamento, sobre como eu me sentia, sobre os problemas que a gente vinha enfrentando. E qual era o plano, Márcia? Me contar que estava me traindo há meses e que queria se separar para ficar com outro homem? O plano era tentar salvar nosso casamento primeiro, conversar sobre nossos problemas, talvez fazer uma terapia de casal, tentar reconectar, rir sem humor. Fazer terapia de casal enquanto transava com seu colega de trabalho. João, não precisa ser grosseiro. Grosseiro. Senti a raiva subindo. Grosseiro é me trair na minha própria cama. Grosseiro é planejar encontros com seu amante enquanto eu estava trabalhando para sustentar nossa família. Márcia começou a chorar. Você não entende. Há anos que a gente vivia como irmãos. Há anos que você não demonstrava interesse por mim, carinho, paixão. E a solução era procurar isso com outro homem. João, quando foi a última vez que você me elogiou? Quando foi a última vez que você reparou que eu tinha comprado uma roupa nova, que tinha cortado o cabelo, que estava tentando me arrumar para você? A pergunta me pegou desprevenido. Tentei me lembrar, mas realmente não conseguia recordar de momentos recentes em que tinha demonstrado interesse romântico por Márcia. Quando foi a última vez que a gente conversou sobre sonhos, planos, sobre alguma coisa que não fosse conta para pagar ou o problema das meninas na faculdade? Mais uma vez, ela tinha razão. Nos últimos anos, nossas conversas se limitavam a questões práticas do dia a dia. Quando foi a última vez que você me tocou com desejo, João? Que me beijou de verdade? Que demonstrou que eu ainda era uma mulher atraente para você? Essas perguntas me incomodaram porque eu não tinha respostas. Nosso relacionamento havia mesmo esfriado nos últimos anos. A rotina, o trabalho, as preocupações da vida adulta haviam criado uma distância entre nós que eu não percebera. Márcia, problemas no casamento todos têm. Isso não justifica a traição. Eu sei que não justifica, mas explica. Não explica nada. Explica seria você ter vindo conversar comigo sobre esses problemas antes de procurar outro homem. Márcia secou as lágrimas e ficou de pé. Você tem razão, João. Eu deveria ter conversado com você antes. Deveria ter tentado salvar nosso casamento antes de me envolver com Ricardo. Mas você não tentou. Não tentei. Ela admitiu. E agora é tarde demais. É tarde demais. Houve um silêncio prolongado. Márcia olhava para mim como se esperasse que eu dissesse alguma coisa que mudasse a situação, que oferecesse uma chance de reconciliação. Mas não havia nada para ser dito. As meninas estão sofrendo muito, ela comentou. Elas vão se recuperar. São mulheres fortes. E você, João, como está lidando com tudo isso? A pergunta me surpreendeu. Desde sábado, ninguém havia me perguntado diretamente como eu estava me sentindo. Nem as meninas, nem os amigos, nem eu mesmo havia parado para pensar nisso direito. Estou tocando a vida, Márcia. Trabalhando, cuidando das minhas responsabilidades, lidando com a situação. Isso não é uma resposta. É a única resposta que tenho agora. Márcia assentiu. Pegou as 3 malas e se dirigiu para a porta. João, eu espero que um dia você possa me perdoar. Márcia, chamei antes que ela saísse. Eu não te odeio. Estou magoado, decepcionado, humilhado, mas não te odeio. Ela sorriu tristemente. Obrigada por dizer isso. Depois que Márcia saiu com o restante de suas coisas, a casa ficou definitivamente vazia. Não era mais uma casa temporariamente sem ela.
Era uma casa que ela havia abandonado definitivamente. A diferença era palpável. Caminhei pelos cômodos observando os espaços vazios que suas coisas haviam deixado. O guarda-roupa com metade das roupas, a penteadeira sem os produtos de beleza, a estante sem os livros de romance que ela gostava de ler. No banheiro, apenas meus produtos de higiene ocupavam a bancada. Na geladeira, sobrou apenas comida para uma pessoa. Na sala, a poltrona onde ela costumava fazer tricô enquanto assistíamos televisão estava vazia. Pela primeira vez desde sábado, a realidade da minha nova situação me atingiu completamente. Aos 51 anos, depois de 22 anos de casamento, eu estava solteiro novamente, sozinho em uma casa de 3 quartos que havia sido planejada para uma família. Sentei no sofá da sala e liguei a televisão. O som preenchia o silêncio, mas não a solidão. Era uma solidão diferente da que eu sentia quando Márcia viajava para visitar a irmã, ou quando ficava doente e passava o dia na cama. Era uma solidão permanente, definitiva. Peguei o telefone e liguei para Amanda. Oi, pai. Como foi a conversa com a mãe? Tranquila, ela veio buscar o restante das coisas e se despedir. Pai, o senhor quer que eu passe aí hoje à noite? Posso fazer um jantar para nós dois. A oferta de Amanda me tocou profundamente. Ela era uma menina madura, responsável, que mesmo morando em São Paulo para estudar, sempre se preocupava com a família. Não precisa, Amanda. Você tem suas responsabilidades aí em São Paulo. Pai, estou falando sério. Posso pegar um ônibus agora à tarde e chegar aí no início da noite. A gente janta junto, conversa um pouco. Amanda, eu estou bem. Não precisa se preocupar comigo. Pai, pare de tentar ser forte o tempo todo. O senhor acabou de se separar depois de mais de 20 anos de casamento. É normal precisar de apoio da família. Ela tinha razão. Eu estava tentando ser forte demais, aguentar tudo sozinho, como sempre fiz. Mas talvez fosse hora de aceitar ajuda. Está bem. Se você quiser vir, eu fico feliz. Ótimo. Pego o ônibus das 3 e chego aí às 6. Vou fazer aquela lasanha que o senhor gosta. Amanda chegou pontualmente às 6 da tarde, carregando uma sacola com ingredientes para o jantar. Vê-la entrando em casa me encheu de alegria. Há meses que não jantávamos sozinhos, só nós dois. Amanda assumiu o comando da cozinha com a eficiência que herdara da mãe. Enquanto ela preparava a lasanha, eu ficava por perto conversando e ajudando no que podia. Pai, como o senhor está se sentindo de verdade? Ela perguntou enquanto preparava o molho. Confuso, respondi honestamente. Magoado, humilhado, mas também aliviado de alguma forma. Aliviado como? Como se um peso tivesse saído das minhas costas. Há meses que eu sentia que alguma coisa estava errada entre sua mãe e eu, mas não conseguia identificar o que era. Amanda parou de mexer o molho e me olhou. O senhor suspeitava alguma coisa? Não suspeitava que ela estava me traindo, mas sentia que ela estava distante, diferente. Chegava mais tarde do trabalho, estava sempre mexendo no celular, conversava menos comigo. E o senhor não perguntou nada? Perguntei algumas vezes se estava tudo bem, se tinha algum problema. Ela sempre dizia que estava tudo normal, que era só cansaço do trabalho. Amanda voltou a mexer o molho pensativa. Pai, o senhor acha que consegue perdoar a mãe um dia? A pergunta me pegou de surpresa. Por que você pergunta isso? Porque eu vejo que o senhor não está com raiva dela. Está magoado, mas não está com ódio. E perdoar não significa voltar a ficar junto. Significa conseguir seguir em frente sem rancor. As palavras de Amanda ficaram ecoando na minha cabeça enquanto jantávamos. Perdoar Márcia. Será que eu conseguiria? Será que eu deveria? Amanda, sua mãe me traiu na nossa própria cama. Me mentiu durante meses. Destruiu 22 anos de casamento por causa de uma aventura com um colega de trabalho. Como é que eu perdoo isso? Pai, não estou dizendo que o senhor deve perdoar agora. Estou falando de um processo, algo que pode levar anos. Mas guardar rancor só vai fazer mal para o senhor. Ela tinha maturidade demais para os 24 anos. E você, Amanda? Consegue perdoar sua mãe? Estou tentando entender os motivos dela antes de julgar.
Não concordo com o que ela fez. Acho que foi muito errado. Mas sei que casamento é complicado, que às vezes as pessoas se afastam sem perceber. Você está defendendo sua mãe. Não estou defendendo. Estou tentando entender. E tentando não escolher lados, porque vocês dois são meus pais e eu amo vocês dois. Amanda estava certa. Era injusto colocar as meninas no meio da nossa separação, obrigá-las a escolher entre pai e mãe. Elas não tinham culpa dos problemas do nosso casamento. Você tem razão. Perdão é sobre sua mãe e eu. Vocês não têm nada a ver com isso. Depois que Amanda voltou para São Paulo, comecei a estabelecer uma nova rotina. Acordar às 7, café na padaria do seu Benedito, trabalho das 8 às 5, chegada em casa, jantar simples, televisão, leitura e cama. Era uma rotina diferente da que eu tinha com Márcia, mais simples, mais solitária, mas também mais previsível. Não havia mais discussões sobre o que assistir na televisão, sobre onde ir no fim de semana, sobre como gastar o dinheiro. Na padaria, seu Benedito sempre me cumprimentava com o mesmo sorriso caloroso, mas percebia que ele evitava falar sobre família. Provavelmente seu Ademir havia contado para todo o bairro sobre a separação. Como vai a vida, João? Ele perguntava. Tocando, seu Benedito, trabalhando bastante. Trabalho é bom, mantém a cabeça ocupada. Ele tinha razão. O trabalho havia se tornado meu principal escape. Chegava mais cedo à distribuidora, saía mais tarde, me envolvia mais com os projetos da empresa. João, você está trabalhando demais, comentou Valdeci numa quinta-feira à tarde. Ontem você ficou até 7 da noite e hoje chegou às 7 da manhã. Estou com energia, Valdeci, e temos muito trabalho acumulado. Mas você precisa ter uma vida além do trabalho, cara. Vida além do trabalho. Que vida? Chegar em casa e jantar sozinho? Assistir televisão sozinho? Dormir numa cama onde dormiu com a mesma mulher por mais de 20 anos? Uma semana depois da nossa conversa inicial, voltei ao escritório de Dr. Maurício para assinar os papéis da separação. Ele havia preparado toda a documentação necessária para dar entrada no pedido de divórcio. João, tenho uma boa notícia. Conversei com o advogado da Márcia ontem. Ela está disposta a aceitar um divórcio consensual com divisão igualitária dos bens. Isso é bom? É ótimo. Significa que vocês concordam com tudo e o processo será muito mais rápido. Em 3, 4 meses no máximo vocês estarão oficialmente divorciados. Dr. Maurício me explicou os detalhes da divisão. A casa seria vendida e o dinheiro dividido meio a meio. Cada um ficaria com seu carro. A conta conjunta do banco seria fechada e o saldo dividido. Os investimentos também seriam divididos igualmente. E a pensão alimentícia? Perguntei. Não se aplica ao caso de vocês. Márcia trabalha, tem renda própria, não há filhos menores. Cada um vai cuidar da própria vida financeira. Assinei os papéis sem hesitação. Queria resolver aquela situação o mais rápido possível e seguir em frente com minha vida. Dr. Maurício, quanto tempo demora para vender a casa? Depende do mercado, da localização, do preço. Sua casa é bem localizada, bem conservada. Acredito que em 2, 3 meses conseguimos uma venda. Ótimo. E onde eu vou morar enquanto isso? Pode continuar morando lá até a venda. É seu direito. Viver sozinho na casa onde construiu uma família por mais de 15 anos era estranho. Cada cômodo guardava memórias. A sala onde as meninas assistiam desenho quando pequenas, a cozinha onde Márcia preparava almoços de domingo para a família, o quarto onde dormimos juntos por tantos anos. Comecei a passar menos tempo em casa. Saía para jantar fora algumas vezes por semana, ia ao cinema sozinho, passeava no shopping, qualquer coisa para não ficar sozinho naquele ambiente carregado de lembranças. Uma noite, estava jantando num restaurante por quilo perto do centro, quando vi Márcia e Ricardo numa mesa do outro lado do salão. Eles conversavam animadamente, riam, pareciam um casal apaixonado em lua de mel. Senti uma pontada de ciúme misturada com tristeza. Não ciúme de Márcia especificamente, mas ciúme da felicidade que eles demonstravam, da conexão que tinham, da paixão que era visível mesmo à distância.
Será que Márcia e eu já tivemos isso um dia? Será que já fomos assim, apaixonados, conectados, felizes? Tentei me lembrar dos primeiros anos do nosso casamento, quando éramos mais jovens, quando tudo era novidade. Sim, já fomos assim. No início dos anos 90, quando nos casamos, quando as meninas nasceram, quando compramos nossa primeira casa. Éramos felizes, apaixonados. Tínhamos planos e sonhos compartilhados. O que aconteceu conosco ao longo dos anos? Quando perdemos essa conexão, eles não me viram no restaurante, ou fingiram que não viram. Terminei meu jantar rapidamente e saí, evitando passar perto da mesa deles. Não estava preparado para um encontro casual com um novo casal. Mas na semana seguinte, esbarrei com Márcia no supermercado. Ela estava sozinha fazendo compras no corredor de produtos de limpeza quando nos vimos. "Oi, João." Ela disse claramente constrangida. "Oi, Márcia. Como você está?" "Estou bem. E você?" "Bem também." Ficamos alguns segundos em silêncio, os dois fingindo procurar produtos nas prateleiras. Era constrangedor estar ali, fazendo conversa fiada com a mulher que havia sido minha esposa por mais de 2 décadas. "João, você recebeu os papéis do advogado?" "Recebi, já assinei tudo. Dr. Maurício disse que o processo está correndo bem." "Ótimo." Mais silêncio. "E as meninas? Como estão lidando com a separação?" "Estão bem. A Amanda vem me visitar toda semana. A Carla janta comigo às vezes. Elas são fortes. Elas ligam para mim também, mas percebo que estão mais próximas de você. É natural considerando as circunstâncias." Havia tristeza na voz de Márcia. Ela sabia que havia perdido não apenas o marido, mas também parte do relacionamento com as filhas. 2 meses depois de assinar os papéis do divórcio, Dr. Maurício me ligou com uma proposta para a casa. "João, apareceu um comprador interessado. Um casal jovem com 2 filhos pequenos. Eles ofereceram um valor bem próximo do que estávamos pedindo." "Quanto?" Ele me disse o valor. Era um bom preço, justo para o mercado atual. "E quando seria a venda?" "Se vocês aceitarem a proposta, podemos fechar negócio na próxima semana. Eles já têm o financiamento aprovado no banco." "Está bem. Aceito a proposta. Vou ligar para o advogado da Márcia e confirmar se ela também aceita. Se tudo der certo, marcamos a escritura para sexta-feira." Desliguei o telefone com sentimentos mistos. Por um lado, estava ansioso para me livrar daquela casa cheia de memórias dolorosas. Por outro, era difícil aceitar que estava vendendo o lar que construí com tanta dedicação. Na quinta-feira, fiz uma última caminhada pela casa vazia. A maior parte dos móveis já havia sido vendida ou doada. Restavam apenas algumas coisas pessoais minhas que levaria para o apartamento que havia alugado no centro da cidade. No quarto onde dormi com Márcia por 15 anos, fiquei alguns minutos em silêncio. Tantas noites dividindo aquele espaço, tantas conversas, discussões, momentos íntimos, noites mal dormidas quando as meninas eram pequenas e acordavam doentes. O apartamento que aluguei era bem diferente da casa. 2 quartos, sala, cozinha americana, uma sacada pequena com vista para o centro da cidade. Era prático, moderno, mas sem a personalidade que uma casa construída ao longo de anos desenvolve. O lado bom era a localização. Ficava a 5 minutos a pé da distribuidora, a 2 quadras do centro comercial, próximo de bancos, restaurantes, farmácias. Tudo que um homem solteiro de 51 anos precisa. Amanda e Carla me ajudaram na mudança. Trouxeram algumas plantas para alegrar o ambiente, compraram toalhas novas, organizaram a cozinha com os utensílios básicos que eu havia levado da casa. "Pai, ficou aconchegante", comentou Carla, tentando ser otimista. "É pequeno, mas é só para mim mesmo. Não preciso de muito espaço. O senhor pode receber visitas aqui", disse Amanda. "A sala é boa, tem espaço para nós duas quando viermos te visitar." Era reconfortante saber que as meninas continuariam fazendo parte da minha vida, mesmo com toda a mudança. Elas eram o que havia de melhor em 22 anos de casamento com Márcia. Na primeira noite sozinho no apartamento, deitei na cama nova. Uma cama de casal que havia comprado no impulso. Apesar de morar sozinho,
e tentei me imaginar vivendo ali pelos próximos anos. Aos 51 anos, estava recomeçando a vida do zero. A vida no apartamento era diferente, mas não necessariamente pior. Acordava às 7, descia para trabalhar a pé, almoçava no restaurante da esquina, voltava no final do dia. Era uma rotina mais urbana, mais independente. Aos fins de semana, visitava as meninas ou elas vinham me ver. Às vezes saíamos para jantar, outras ficávamos no apartamento assistindo filmes. Era uma convivência diferente da que tínhamos quando morávamos todos juntos, mas era boa. Pai, o senhor não está pensando em conhecer outras pessoas? Amanda perguntou numa dessas visitas. A pergunta me surpreendeu. Outras pessoas como? Outras mulheres, pai. O senhor está solteiro, ainda é jovem, pode reconstruir sua vida amorosa. A ideia de me relacionar com outras mulheres ainda parecia estranha. Havia passado 22 anos com a mesma pessoa. Não sabia nem como era paquerar, como conhecer pessoas novas. Não sei, Amanda. Ainda estou me acostumando com essa nova vida. Mas não pode ficar sozinho para sempre, pai. O senhor merece ser feliz. Quem disse que não sou feliz sozinho? Ninguém é completamente feliz sozinho, pai. As pessoas precisam de companhia, de amor, de carinho. Carla, que escutava a conversa da cozinha, se juntou a nós. O pai tem razão, Amanda. Ele precisa de tempo para se curar da separação antes de pensar em outras pessoas. As palavras das minhas filhas me fizeram pensar sobre o futuro. Será que eu queria passar o resto da vida sozinho? Será que conseguiria confiar em outra mulher depois da traição de Márcia? Será que tinha energia para recomeçar um relacionamento aos 51 anos? Por enquanto, a solidão não me incomodava tanto. Tinha minha rotina, meu trabalho, a convivência com as meninas, alguns amigos. Era uma vida simples, mais tranquila. Mas em alguns momentos, principalmente aos domingos de manhã, quando acordava sem ter o que fazer, sentia falta de companhia, não necessariamente de romance, mas de ter alguém para conversar, para dividir as pequenas coisas do dia a dia. Na distribuidora, alguns colegas de trabalho começaram a me convidar para sair. João, vamos tomar uma cerveja hoje depois do trabalho? Valdeci me convidou numa sexta-feira. Não sei, Valdeci. Estou meio cansado. Cara, você precisa sair um pouco, se distrair. Não pode ficar só trabalhando e indo para casa. Ele tinha razão. Desde a separação, minha vida havia se resumido a trabalho e apartamento. Não era saudável. Está bem. Onde vocês vão? Naquele boteco perto do mercado municipal. Tem uns petiscos bons e a cerveja é gelada. Foi a primeira vez que saí para beber com os colegas desde a separação. Era um ambiente descontraído, masculino, sem pressão. O boteco era frequentado por homens da minha idade, a maioria trabalhadores, alguns casados, outros separados como eu. Era reconfortante perceber que não era o único homem de 50 e poucos anos recomeçando a vida. João, há quanto tempo você está separado? Perguntou Mário, um eletricista que conheci naquela noite. Uns 4 meses. Eu estou há 2 anos. No início é difícil, mas depois você se acostuma. Até prefere a vida sozinho em alguns aspectos. Como assim? Não tem cobrança, não tem que dar satisfação dos seus horários. Pode ver o jogo na televisão sem ninguém reclamando. Pode jantar pizza na cama se quiser. Outros homens se juntaram à conversa, cada um contando suas experiências de separação e vida de solteiro. Era quase uma terapia em grupo informal. O negócio é não ficar se lamentando, disse Joaquim, um comerciante de 58 anos. Aconteceu, acabou, vida que segue. Ficar remoendo não adianta nada. É fácil falar, comentei. Difícil é fazer. É difícil mesmo, mas é a única opção que temos. A alternativa é ficar amargo e sozinho para sempre. Voltei para casa naquela noite me sentindo melhor. Era bom saber que outros homens haviam passado por situações semelhantes e conseguido seguir em frente. 6 meses depois daquela manhã de sábado que mudou minha vida, Dr. Maurício me ligou com a notícia que eu esperava. O divórcio havia sido oficializado. João, parabéns.
Vocês estão oficialmente divorciados. Os papéis chegaram hoje do cartório. E como fica a questão financeira? Tudo resolvido. O dinheiro da venda da casa já foi dividido e depositado nas contas de vocês. Os demais bens foram divididos conforme combinado. Vocês não têm mais nenhuma ligação legal. Era estranho pensar que 22 anos de casamento haviam sido oficialmente encerrados com um papel carimbado no cartório. Décadas de convivência, 2 filhas, uma casa construída juntos, tudo resumido a uma divisão patrimonial e uma assinatura. Naquela noite liguei para Amanda e Carla para contar a novidade. Pai, como o senhor está se sentindo? Amanda perguntou. Aliviado, na verdade. Agora posso seguir em frente sem pendências legais. E a mãe? O senhor falou com ela? Não. Não temos mais motivo para conversar. O advogado cuidou de tudo. Era verdade. Márcia e eu não nos falávamos há mais de um mês. Nossos únicos contatos eram através dos advogados para resolver questões da separação. 1 ano depois daquela manhã na padaria do seu Benedito, minha vida estava completamente diferente. Morava sozinho num apartamento no centro. Tinha uma rotina estabelecida, um círculo de amizades novo com os colegas do boteco e uma relação ainda mais próxima com minhas filhas. A dor da traição havia diminuído consideravelmente. Não que eu tivesse esquecido o que aconteceu, mas não doía mais como uma ferida aberta. Era mais como uma cicatriz que às vezes incomodava, mas não impedia de viver. No trabalho, tinha sido promovido a gerente regional de vendas. A dedicação extra que coloquei no trabalho durante o período mais difícil da separação havia sido notada pela diretoria. João, você está fazendo um trabalho excepcional, disse o diretor comercial numa reunião. As vendas da sua região subiram 20% no último semestre. O trabalho continuava sendo meu refúgio e minha fonte de satisfação pessoal. Gostava do que fazia. Era respeitado pelos colegas e subordinados. Tinha estabilidade financeira. Aos fins de semana, mantinha a rotina de encontrar com as meninas. Amanda havia se formado em odontologia e conseguido um emprego num consultório em São Paulo. Carla estava no último ano de enfermagem e já fazia estágio num hospital particular. Pai, estou muito orgulhosa do jeito que o senhor lidou com tudo isso. Amanda me disse numa dessas visitas. De vez em quando, através das meninas, eu ficava sabendo notícias de Márcia. Ela continuava morando com Ricardo num apartamento alugado na zona sul da cidade. O relacionamento deles parecia estar indo bem, segundo as meninas. Pai, a mãe perguntou se ela pode ligar para o senhor. Carla me contou numa tarde de domingo. Para quê? Ela não disse direito. Acho que quer conversar sobre alguma coisa. Hesitei. Fazia mais de 6 meses que não falava com Márcia. Não sentia falta dessas conversas, mas também não tinha raiva ou rancor como no início. Pode dar o número do meu celular para ela. Se ela quiser falar, que ligue. Márcia ligou numa quarta-feira à noite. Sua voz soava diferente, mais madura talvez. João, obrigada por aceitar conversar comigo. Não há problema, Márcia. O que você precisa? Queria me desculpar novamente pelo que aconteceu. Sei que já pedi desculpas antes, mas sinto que nunca fiz isso direito. Márcia, isso já passou. Não precisa ficar se desculpando. Preciso sim, João. Eu destruí nossa família por causa de uma paixão. Machuquei você de um jeito terrível. Afastei as meninas de mim. E quero que você saiba que me arrependo muito. Havia sinceridade na voz dela. Não era mais a mulher desesperada que eu encontrara naquele sábado na cama com outro homem. Era alguém que havia refletido sobre seus atos. João, você consegue me perdoar? A pergunta que Amanda havia me feito meses atrás. Conseguia perdoar Márcia? Naquele momento, falando com ela ao telefone, percebi que sim. Márcia, eu te perdoo. Ouvi ela começar a chorar do outro lado da linha. Obrigada, João. Você não sabe como isso é importante para mim. Perdoar não significa que eu esqueci o que aconteceu ou que aprovei suas atitudes. Significa apenas que não guardo mais rancor, que desejo que você seja feliz. Eu sei. E é exatamente isso que eu precisava ouvir. Conversamos por mais alguns minutos.
Ela me contou que estava fazendo terapia para entender melhor seus comportamentos e decisões. Disse que o relacionamento com Ricardo estava bom, mas que haviam decidido não se casar oficialmente por enquanto. E você, João? Como está sua vida? Bem, Márcia, trabalhando muito, convivendo com as meninas, tocando a vida. E... conheceu alguém? A pergunta me pegou de surpresa. Não, Márcia. Ainda não. Mas pretende? Não sei. Por enquanto estou bem sozinho. Quando desliguei o telefone, senti uma leveza que não experimentava há muito tempo. Perdoar Márcia havia sido libertador para mim, não para ela. Foi justamente quando parei de procurar que conheci Helena. Ela era nutricionista, tinha 45 anos, estava divorciada há 3 anos e frequentava o mesmo restaurante que eu costumava almoçar durante a semana. Começamos com conversas casuais na fila do buffet, comentários sobre a comida, o tempo, notícias do dia. Aos poucos, essas conversas foram ficando mais longas e interessantes. Você trabalha aqui perto? Ela perguntou numa terça-feira, na distribuidora de materiais de construção, ali na rua de trás. E você? Tenho um consultório a 2 quadras daqui. Atendo principalmente pessoas com diabetes e hipertensão. Helena era diferente de Márcia em muitos aspectos. Mais baixa, cabelos cacheados, um sorriso fácil e uma forma de falar que demonstrava segurança e maturidade. Tinha uma filha de 16 anos que morava com ela. João, você gostaria de tomar um café comigo depois do trabalho? Ela me convidou numa quinta-feira. Era a primeira vez em mais de 20 anos que uma mulher me convidava para sair. Senti um friozinho no estômago que não sentia desde a adolescência. Claro. Que horas e onde? 6 horas na cafeteria da Praça Central? Perfeito. O café com Helena foi surpreendentemente natural. Conversamos por 2 horas sobre trabalho, filhos, experiências de vida, planos futuros. Ela era inteligente, engraçada e tinha uma forma madura de ver a vida que me atraiu. Como foi seu divórcio? Ela perguntou, abordando o assunto de forma direta, mas delicada. Complicado. Descobri que minha ex-esposa estava tendo um caso. Foi difícil no início, mas hoje em dia lido bem com a situação. Sinto muito. Traição é uma das piores coisas que pode acontecer num relacionamento. E o seu divórcio? Como foi? Diferente do seu. Meu ex-marido e eu simplesmente crescemos em direções opostas. Não houve traição nem grandes brigas. Apenas percebemos que não éramos mais felizes juntos. Admirei a honestidade e a maturidade dela. Era refrescante conversar com alguém que também havia passado por um divórcio e conseguira seguir em frente sem amargura. Helena, gostaria de jantar comigo no sábado? Me ouvi perguntando antes mesmo de pensar. Gostaria sim, João. Quando cheguei em casa naquela noite, me senti animado de uma forma que não experimentava há muito tempo. Não era paixão adolescente, nem desespero de homem sozinho. Era uma expectativa saudável de conhecer melhor uma pessoa interessante. O relacionamento com Helena se desenvolveu de forma gradual e madura. Jantares, conversas longas, passeios no parque, cinema. Era um namoro de pessoas adultas que sabiam o que queriam e o que não queriam. Ela conheceu Amanda e Carla num almoço de domingo, 3 meses depois que começamos a nos ver. As meninas gostaram dela imediatamente. Pai, a Helena é muito legal, comentou Amanda depois do almoço. Ela é inteligente, educada, e percebe-se que gosta muito do Senhor. E vocês gostaram dela? Gostamos muito, respondeu Carla. Ela não está tentando substituir a mãe nem se meter na nossa vida. Ela está apenas sendo uma companhia boa para o Senhor. O comentário de Carla foi certeiro. Helena nunca tentou assumir o papel de madrasta, nem se intrometer na relação que eu tinha com as minhas filhas. Ela respeitava nosso espaço e nossa história. Com o tempo, Helena se tornou parte natural da minha rotina. Jantávamos juntos 2 ou 3 vezes por semana. Passávamos os domingos juntos. Viajamos para algumas cidades próximas nos fins de semana. Era um relacionamento sem pressa, sem pressão, sem as ansiedades da juventude. Éramos 2 adultos que se gostavam e decidiam compartilhar parte de suas vidas. 2 anos depois da separação,
Minha vida estava estabilizada numa nova normalidade. O relacionamento com Helena continuava bem. As meninas haviam se formado e começado suas carreiras. E eu havia encontrado paz com minha nova realidade. Amanda havia aberto seu próprio consultório odontológico em sociedade com uma colega de faculdade. Carla conseguira um emprego fixo no hospital onde fazia estágio e estava considerando fazer uma especialização em UTI. Pai, estou muito feliz de ver como o Senhor reconstruiu sua vida. Amanda me disse numa das nossas conversas telefônicas semanais. Obrigado, filha. Não foi fácil no início, mas hoje posso dizer que estou em paz. E a Helena? Como estão as coisas entre vocês? Bem, estamos pensando em morar juntos. Era verdade. Helena e eu havíamos começado a conversar sobre dar um próximo passo no relacionamento. Não casamento necessariamente, mas uma convivência mais próxima. Que bom, pai. Vocês combinam muito bem. No trabalho, continuava crescendo profissionalmente. A distribuidora havia aberto 2 filiais novas e eu fora promovido a diretor regional, responsável pelas 3 unidades. Era um cargo que me dava muito prazer e realização. A vida social também havia se expandido. Além do grupo do boteco, Helena me apresentara a outros casais de amigos. Formamos um grupo que se reunia regularmente para jantar e conversar. Foi numa dessas reuniões sociais que encontrei Márcia casualmente. Era numa festa de aniversário de uma conhecida em comum, e ela estava lá com Ricardo. Nos vimos de longe no salão. Por um momento, hesitei se deveria cumprimentá-la ou simplesmente ignorar sua presença. Helena percebeu minha hesitação. João, é sua ex-esposa ali? É. Você quer ir embora? Não precisa. Somos adultos civilizados. Acabei encontrando com Márcia na área da piscina, longe da multidão. Ela estava sozinha, aparentemente também precisando de um momento de silêncio. Oi, João. Ela disse quando me viu se aproximar. Oi, Márcia, como você está? Bem. E você? Soube que está namorando a Helena. Fico feliz por você. Obrigado. Como estão as coisas com o Ricardo? Bem também. Estamos noivos, vamos nos casar no final do ano. A notícia não me causou nenhum impacto emocional. Era simplesmente uma informação sobre a vida de alguém que um dia foi importante para mim. Parabéns. Espero que sejam felizes. João, posso te falar uma coisa? Claro. Queria que você soubesse que não me arrependo de ter terminado o nosso casamento, mas me arrependo muito da forma como fiz isso. Você não merecia ser traído e humilhado daquele jeito. Olhei para Márcia e vi uma mulher diferente daquela que havia deixado nossa casa 2 anos atrás. Ela parecia mais madura, mais consciente de suas escolhas e consequências. Márcia, isso já passou. Hoje consigo entender que nosso casamento realmente havia acabado. Talvez você só tenha percebido antes de mim. Mesmo assim, poderia ter lidado com a situação de forma mais honesta. Poderia. Mas o importante é que hoje nós 2 estamos bem, cada um com sua vida. Conversamos por mais alguns minutos sobre as meninas, sobre os planos de cada um, sobre a vida em geral. Era uma conversa civilizada entre 2 pessoas que dividiram mais de 2 décadas de vida juntas. João, você conseguiu me perdoar de verdade? Consegui, Márcia, há muito tempo. Quando voltei para o salão, Helena me perguntou como havia sido o encontro. Tranquilo. Conversamos como 2 pessoas adultas que compartilharam uma história. Você ainda sente alguma coisa por ela? A pergunta me fez refletir. Sinto carinho pela mãe das minhas filhas. Sinto gratidão pelos anos bons que tivemos. Mas amor romântico? Não. Isso acabou definitivamente. Helena sorriu. Fico feliz de ouvir isso. Hoje, 3 anos depois daquela manhã na padaria do seu Benedito, posso dizer que sou um homem realizado. Não da mesma forma que era quando casado com Márcia, mas de uma forma nova, mais consciente, mais madura. Helena e eu moramos juntos há 1 ano. Não nos casamos oficialmente. Nenhum dos 2 sente necessidade disso. Mas construímos uma vida sólida e feliz. Ela trouxe alegria, companheirismo e um amor maduro para minha vida. As meninas são mulheres independentes e bem-sucedidas. Amanda tem um consultório próspero e está namorando um colega dentista.
Carla se especializou em UTI e está fazendo mestrado em enfermagem. Sou um pai orgulhoso. No trabalho, sou respeitado e reconhecido. A distribuidora continua crescendo, e eu tenho um papel importante nesse crescimento. Aos 54 anos, ainda tenho energia e disposição para trabalhar com prazer. Financeiramente, estou estável. O dinheiro da venda da casa me permitiu fazer alguns investimentos bons. O salário de diretor regional me dá conforto sem luxos exagerados. Helena também tem sua renda própria, então vivemos bem. Socialmente, temos um círculo de amigos que valorizam nossa companhia. Fazemos viagens, jantares, encontros culturais. É uma vida social rica e variada. A única coisa que mudou é que aprendi a valorizar mais cada momento bom. A traição de Márcia me ensinou que nada na vida é garantido para sempre, que as pessoas mudam, que os relacionamentos precisam ser cultivados diariamente. Se alguém me perguntasse se eu mudaria alguma coisa no que aconteceu há 3 anos, eu diria que não. Não porque não tenha sido doloroso, foi muito doloroso, mas porque me levou a uma vida que talvez fosse melhor do que a que eu tinha antes. O casamento com Márcia havia se tornado uma rotina cômoda, mas sem paixão. Vivíamos como irmãos, dividindo responsabilidades e contas, mas sem conexão emocional verdadeira. A traição dela foi apenas o sintoma de um problema maior que eu não conseguia enxergar. Hoje, com Helena, tenho um relacionamento baseado em escolha diária. Não estamos juntos por hábito ou conveniência, mas porque escolhemos estar juntos a cada dia. É mais maduro, mais consciente, mais verdadeiro. Aprendi que perdoar não é esquecer nem aprovar, mas liberar-se do peso do rancor. Perdoar Márcia foi essencial para que eu pudesse seguir em frente e construir uma nova felicidade. Aprendi que aos 50 e poucos anos ainda é possível recomeçar, ainda é possível se apaixonar, ainda é possível ser feliz de forma diferente. A vida não acaba com uma separação ou divórcio, apenas muda de rumo. Se você está passando por uma situação parecida, se descobriu uma traição, se seu casamento acabou de forma dolorosa, saiba que é possível sim reconstruir a vida. É difícil, é doloroso, demora tempo, mas é possível. O importante é não se vitimizar para sempre, não guardar rancor que só machuca você mesmo e estar aberto para as possibilidades que a vida oferece. Às vezes, o fim de uma história é apenas o começo de uma história ainda melhor. Meu nome é João Henrique dos Santos, tenho 54 anos e hoje posso dizer: sou um homem feliz.